Graça e paz, amados, eu sou Viviane Oliveira, criadora do canal Viajante Missionária, e no tema de hoje eu venho falar como Deus fala conosco e gostaria de começar já esse vídeo, mas antes de começar eu já quero fazer o beabá do canal. Antes de mais nada, lembrar você que se você gosta de missões, da palavra de Deus, se você quer aprender inglês conosco online e saber de muito mais curiosidades referente à vida cristã, à vida abundante, então eu te convido a assinar esse canal e também a deixar sua curtida. Aproveita que você deixa sua curtida porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. E também o seu comentário é muito importante, é nele que a gente bate um papo. Gostou do vídeo também? Você me ajuda nessa obra missionária, compartilhando esse vídeo com as pessoas que você conhece que têm interesse do assunto, ok? Então vamos lá saber quais são as formas, as maneiras mais comuns que Deus fala conosco. A forma número 1 que Deus fala conosco é através da Bíblia. Isso é fato, todo cristão sabe disso. Mas às vezes a gente como cristão acaba vacilando nessa questão de buscar Deus dentro da palavra de Deus. Mas como eu busco a Deus dentro da palavra de Deus? E por que buscar a Deus, a voz de Deus dentro da palavra de Deus? Isso é importante porque a própria Bíblia diz assim. Em 2 Timóteo 3, do versículo 16 e 17, diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. Então esse é um dos versículos que fala sobre a Bíblia, mas tem vários outros que você pode pesquisar aí e entender porque a Bíblia é a voz de Deus para você. Um dos exemplos que eu tenho como testemunha que Deus falou comigo através da Bíblia foi nos momentos da minha caminhada aqui em missões, que eu estava, como eu expliquei, eu vivo de provisão, e estava necessitando de uma provisão de Deus, que era uma provisão alta, e eu precisava dessa provisão. E eu comecei a entrar em oração para Deus e pedindo para Deus e falando: Deus, a tua palavra diz que o Senhor provê quando a gente está fazendo a tua obra, que o obreiro, ele é realmente, ele é merecedor do seu salário. E comecei a orar a Deus. Nessas orações que eu estava fazendo, eu sempre, após as orações, eu sempre procuro ler alguns capítulos da Bíblia, abro algum capítulo específico, algum capítulo aleatoriamente, ou às vezes vou para um livro específico que eu já estou lendo, mas nesse dia eu abri aleatoriamente a Bíblia e caiu no livro de 2 Crônicas, na passagem de Josafá. E se você não sabe nessa passagem, tem uma parte que fala assim, que amanhã, que você pode ir, que os inimigos estavam vindo contra Josafá, que amanhã Deus daria vitória. Foi muito incrível porque no dia seguinte, que era amanhã, eu tinha lido a palavra como se fosse hoje à noite, e no dia seguinte, que era o amanhã, eu recebi a resposta de Deus e a provisão veio. Então foi uma maneira clara e eu fiquei super tocada porque Deus realmente falou comigo através daquele versículo, através daquela passagem, capítulo bíblico. A segunda forma que Deus fala conosco é através do Espírito Santo, obviamente. O Espírito Santo habita em nós a partir do momento que nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus na nossa vida e transformamos a nossa vida e entregamos nossa vida para Ele. Nesse momento, você falou sim para Jesus, o Espírito Santo vem e habita em você. E nisso, você acaba tendo um relacionamento muito íntimo com o Espírito de Deus, ou seja, ele começa a te falar coisas, te guiar por onde você tem que ir, a falar as coisas que você deve fazer. Então esse relacionamento você começa a cultivar esse relacionamento com o Espírito de Deus, que é um relacionamento lindo. Para você que serve Jesus, você sabe o que eu tô falando. E o Espírito de Deus, ele é manso, mas há momentos que ele fala com a gente para chamar atenção, para dar uma direção, para ir para certo caminho ou não. Por exemplo, é aquela voz que você está fazendo alguma coisa e fala: é melhor você não fazer isso. Por que você não vai e faz aquilo outro? Por que você não conversa com tal e tal? Então, essa é a voz do Espírito Santo que fala com a gente. Então, essa voz é a maneira que Deus usa para falar com a gente. Muitas vezes a gente acha que é pensamento nosso, mas na verdade é o Espírito Santo de Deus. É lógico que tem outras vozes que pode vir a sua própria voz e tem a voz do inimigo que pode entrar para atrapalhar. Mas no geral, se você anda com Jesus, você anda em obediência, em oração, você vai ouvir muito mais a voz do Espírito Santo do que a sua própria voz e a voz do inimigo. Quando isso acontecer, há meios de se descobrir se é a voz de Deus ou não. Mas se você tiver interesse em saber um pouco mais, deixa aí embaixo que eu posso comentar e fazer um vídeo falando só sobre isso. De entender se é a voz de Deus ou se não é, como que eu faço para entender. Mas resumidamente, quando é a voz de Deus, é uma voz que te incomoda muito. E às vezes é coisa que você não quer fazer.
Então é coisa que você não quer fazer, a gente te incomoda e fica te incomodando por um bom período. Então você geralmente é assim que atua a voz do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele faz com que a gente lute contra a nossa carne, porque a nossa carne quer fazer a nossa vontade, mas o Espírito Santo quer fazer a vontade de Deus e quer ensinar o nosso espírito a fazer a vontade de Deus. Então essa é uma maneira bem assídua como Deus fala conosco. A outra maneira que Deus fala conosco é através das pessoas. Então Deus manda o pastor? Nem sempre é o pastor. Deus pode usar qualquer pessoa, pode usar uma pessoa da sua família, pode usar seu pai, sua mãe, pode usar um amigo, pode usar uma pessoa que nem cristã é, mas ele pode usar várias pessoas para falar conosco. Porque Deus, ele usa quem ele quer e da maneira que ele quer. Então, a gente tem que ficar atento sobre aquilo que a gente recebe, que se está de acordo com a palavra de Deus, a gente buscar de Deus confirmação se foi ele que usou a pessoa fulana de tal para falar com você. É claro que quando Deus usa pessoas para falar com você, automaticamente ele vai vir falar com você também, diretamente com você, porque Deus não usa somente falar com uma pessoa e não falar com você. Ou seja, se você recebe um recado que é de Deus, mas Deus não vem depois e fala com você, ore e pense bem que possivelmente essa não é uma mensagem de Deus e não é Deus falando com você. Porque ou Deus primeiro fala com você e manda alguém para confirmar, e se no caso ele mandar a pessoa primeiro, ele vai falar com você confirmando. Então não existe só uma pessoa de fora vir falar que Deus falou, se Deus não falou contigo, porque hoje, depois que o véu se rasgou, conforme a Bíblia fala, a gente tem contato direto com Deus, a gente não precisa de intermediário, o único intermediário nosso com Deus agora é Jesus Cristo. Uma outra maneira que Deus usa para falar conosco é através dos sonhos. Deus fala muito conosco através dos sonhos, mas existem pessoas que Deus não fala com sonhos. Como é assim? Sonho é um dom, então tem algumas pessoas que desenvolvem esse dom espiritual e outras não. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que Deus fala muito comigo através de sonhos. E geralmente, a maioria dos sonhos que eu tenho, quando eu sei que é de Deus, como que eu sei que é de Deus? Porque o sonho de Deus é um sonho que se eu sonhei hoje, vai passar alguns anos, eu vou lembrar exatamente do sonho do jeito que Deus mostrou. Eu entendo que isso é de Deus. E quando não é de Deus, geralmente quando é muito perturbado, muita bagunça, não é de Deus, é do inimigo. E às vezes é a nossa mente que está trazendo o sonho. Como você sabe, o sonho de Deus, ele é claro, às vezes ele é parábola, mas ele é claro e ele é um sonho que eu posso contar sonho de Deus que eu tive no começo da minha conversão, que eu te conto em detalhes, eu sei, vem a imagem exatamente na minha cabeça, porque sei que foi um sonho que Deus me deu. E às vezes já aconteceu a situação de eu sonhar um sonho, por exemplo, hoje, e passar 2, 3 anos o sonho realizar, e quando o sonho se realizar, eu já tinha esquecido do sonho, mas na hora que eu vejo se realizando, eu lembro exatamente do sonho que Deus aí falou, olha, é o sonho que Deus me deu não sei quantos anos atrás. Então, essa é uma maneira que Deus também usa para falar com a gente só precisa ter cuidado, né, na hora de dividir, quando Deus dá sonho para as outras pessoas, porque tem algumas pessoas que talvez não vão entender. Eu já passei algumas situações sobre essa de falar sonhos e tive algumas situações com pessoas, mas hoje em dia eu já tomo um pouquinho mais de cuidado e peço para Deus uma maneira de falar com a pessoa só se for uma coisa muito extrema que Deus fala que tenho que eu entregar. Eu vou lá e entrego. De outra maneira, eu peço para que eu comece a orar em favor da pessoa, para que Deus venha mostrar para ela o que é aquilo que ele me mostrou, porque se ele mostrou para mim, obviamente ele vai mostrar para ela. A última e quinta maneira que Deus fala conosco no nosso vídeo, porque Deus pode falar com a gente de várias maneiras, não teria vídeo que coubesse as maneiras que Deus pode falar com você, mas das que eu separei, a última maneira que Deus pode falar com você é através de todas as coisas. Mas como assim? Que vago. Deus pode falar com você através de sinais, através de situações. Pode falar com você através, sei lá, se você estiver atravessando a rua com uma pessoa, um gesto da pessoa fazendo alguma coisa, através de uma placa, através de um filme, através de qualquer coisa, Deus pode falar com você. Isso já aconteceu mais de uma vez comigo, eu creio que você também já deve ter acontecido. Antes de eu vir aqui para a Austrália, eu estava correndo atrás de toda a minha documentação e tava super complicado, tava bem difícil, dificultoso a barreira para questão de visto e tudo mais. E eu já estava com viagem marcada, que eu teria que chegar aqui na Austrália em janeiro, e eu sairia do Brasil em dezembro direto para Israel, e de lá de Israel eu ia fazer um voluntário lá e eu viria para a Austrália. Só que aconteceu o seguinte, como atrasou tudo e teve vários empecilhos no meio do caminho,
E eu já estava com a viagem marcada num sábado para Israel, era no sábado, dia 7 de dezembro. Com tudo que atrasou, eu só consegui dar entrada no meu visto no dia 6 de dezembro, que era uma sexta-feira, ou seja, era o último dia que eu estava no Brasil. Era o dia que eu consegui dar entrada no visto. E foi super corrido aquele dia, eu tive que mandar documentação ainda para o escritório do visto. Eu me lembro que eu cheguei, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, como eu viajava no sábado. Eu corri ainda no shopping para pegar dinheiro, porque eu ia viajar. Quando eu cheguei no shopping ali da minha cidade, assim que eu entrei no shopping, tinha aqueles outdoors, aquelas fotos grandes no shopping, com uma moça, uma modelo, e estava escrito bem embaixo, Austrália. Então, quando eu olhei aquilo, eu entendi que Deus estava falando comigo. Aí eu falei, eu tenho meu sonho de falar, mas é uma das maneiras que Deus usa para falar com a gente. E ali Deus realmente confirmou, porque depois de 13 dias que eu já estava em Israel, que é uma coisa quase que impossível um visto sair tão rápido assim, especialmente porque a gente é brasileiro, para começar, e outra porque é um visto de processo que demora cerca de 4 meses. Eu até estava com medo, porque a moça do escritório estava aterrorizada, porque eu estava dando entrada naquela época. Mas Deus fez a obra. Em 13 dias que eu estava em Israel, o meu visto foi concedido. Então essa é uma outra maneira que Deus fala conosco. Então fica ligado no canal, porque agora tenho vídeos toda semana com um pouquinho, alguma dúvida que você tenha sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a vida cristã. Então fica ligado que você vai aprender muita coisa comigo, e que escreve no comentário que você aprendeu, de repente alguma coisa que eu deixei de falar e eu posso comentar. Vamos bater esse papo, vamos trocar ideia nessa comunidade. Lembrando que nossa comunidade aqui já está chegando, não sei se quando esse vídeo sair já vai estar com 1000 integrantes na nossa comunidade. Então vamos que vamos lutar para crescer essa obra, porque essa obra tem um propósito, e logo logo eu vou revelar qual é o propósito que Deus me deu para essa obra e por que é importante você fazer parte, se juntar a mim. Junte-se a nós aqui, a Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e ao meu trabalho aqui, para que a gente possa levar missões, a palavra de Deus para os 4 cantos da terra e beneficiar você que está ajudando, assistindo o nosso canal. Ok? Então, graças e paz a todos. Não esqueça o beabá, curte, assina, aciona o sininho, deixa no comentário, compartilha esse vídeo para quem você acha que vai gostar desse vídeo. E também, se você quer participar fazendo a sua doação, só ir na descrição do vídeo, que todas as informações estão por lá. Ok? Graça e paz a todos, e fique com o Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.